Olá, queridos, estamos com mais um episódio do podcast Papo com o Bispo Danilo e hoje a nossa convidada especial é a evangelista Gleiciane Fonseca. Ela que atua no empreendedorismo com jovens empreendedores, com mulheres. Evangelista, seja bem-vinda. É uma alegria poder recebê-la neste espaço. Glória a Deus, muito obrigada, Bispo, pelo convite. Fiquei muito honrada, com certeza esse é um projeto que veio dos céus para a necessidade que nós temos hoje em Palmas, voltado para o empreendedorismo, voltado para a juventude, que com toda certeza para nós que somos jovens cristãos, né? Que bênção. Nós nos conhecemos da igreja, né? Isso. Você congrega aqui na igreja sede, com os apóstolos Bené e a apóstola Vera. Sim. E quantos anos que você já está na igreja? Gente, eu completei agora, essa semana, inclusive, dia 23 de abril, 7 anos de Mante, aliançada e muito feliz com o meu ministério. Evangelista há 2 anos? 2 anos e meio. Eu lembro que eu vi você e o Fábio, né, que é o seu esposo, lá em Luiz Eduardo. Foi. Vocês eram discípulos do pastor Rafael. Exatamente. Foram enviados para lá. Aí vocês ficaram com a cela deles? Foi isso que aconteceu ou não? Não, eles redistribuíram os discípulos, alguns para os apóstolos, né? E nós já tínhamos nossa célula. A gente já tinha nossa célula. Eles nos levantaram como evangelistas antes de serem enviados 100%. E o ministério da igreja, ele te levou a novos patamares, né? Conta pra nós como é que foi isso. Exatamente. Eu já tinha uma veia empreendedora por conta de onde eu cresci, meus pais, né? Tanto pai como mãe são autônomos. Meu pai é cabeleireiro há mais de 25 anos, aqui em Palmas. E a minha mãe é vendedora de chambari e de buchada. Aonde é? Lá na Orenhum. Ah, é? Orenhum. Ela tem que ir lá visitar esse lugar, né, gente? Maravilhoso. É a melhor buchada e chambari que você vai experimentar. Então, eu cresci nesse ambiente. E quando foi 2017, eu era atendente do crediário aqui no Extra, em Palmas. E a Unildes do Mante Taquari, uma mulher de Deus, forte, guerreira, abriu esse grupo de oração, essa célula empresarial. E eu fui alcançada lá em abril de 2017. Uma célula empresarial. Uma célula empresarial. E eu era atendente na época. Era meu primeiro trabalho de carteira assinada. Mas eu já sabia que o Senhor ia me levar em algum momento a empreender e ajudar pessoas. E eu me converti, aliancei no Mante, dia 23 de abril. Fui através dessa célula dentro da empresa. Que legal, que legal. Exatamente. E foi onde o Senhor começou a mudar toda a minha jornada profissional. Na época eu estava fazendo a minha primeira faculdade, era Direito. E aí depois dessa, muias coisas aconteceram. Não finalizei Direito, fiquei 1 ano. Depois eu fiquei 1 ano em Sistemas na Unitins. E por fim, 1 ano em Enfermagem. Uau. E aí eu fiquei desistida. E quando é que você encontrou? E aí Encontrou quando foi curso? em 2000, em Administração. Estou finalizando esse ano na Universidade Federal do Tocantins. E lá você começou a trabalhar com associações. Isso. Entrou no movimento de direita, Exatamente, na faculdade. Como é que foi isso na faculdade? Até hoje, na verdade, hoje eu até estava respondendo na no grupo UFT. dentro da UFT, quando veio em Júlia 2022, quando foi final de 2022, naquele ápice lá da nossa querida eleição, eu me posicionei dentro da Universidade Federal do Tocantins. E aí eu com pensamento de direita. Com pensamento conservador de direita, e criei um grupo de direita, de UFT direita, tanto da UFT quanto de Palmas e do Tocantins. E como é que foi isso lá? Na verdade, até hoje, né? Mas assim, o que aconteceu na época? Eu fui perseguida, principalmente pelo curso da área de jornalismo. E aí uma professora entrou no meu perfil sempre aberto, eu como influenciadora e sempre levando a palavra. E ela falou que eu era, inclusive, uma hipócrita, porque eu estava na universidade pública, usufruindo desses bens. E aí eu me posicionei na época e o Senhor, Ele me honrou. Eu permaneci, deu frutos, muitas pessoas me procuraram e falaram, olha, você fez o que eu gostaria de ter feito, que é defender a juventude, defender o empreendedorismo, defender a família, defender a nação, defender a pátria. E defender principalmente o direito de viver. E cá estamos, né? Estou finalizando esse ano em administração na UFT, mas muitos frutos vieram. Negócios, parcerias vieram de lá, inclusive. Você é presidente de algumas associações. Isso. Quais são, né? Hoje eu faço parte de 2 associações
que trabalha diretamente com o empreendedor jovem. Uma delas é voltada para olhar para dentro das universidades, que é a Tocantins Júnior. A Tocantins Júnior ela é a Federação das Empresas Juniores do Estado do Tocantins. Cada estado tem a sua. Então, aqui no Tocantins, na gestão de 2024, eu concorri, fui eleita, estou atuando há 4 meses já. Então, a gente tem feito um trabalho dentro das universidades para levar sobre pautas de empreendedorismo, liderança, vivência empresarial, ter autonomia. Hoje, as universidades que a gente atua é o UFT, Unitins e FTO. E aí a gente já está conversando com outras universidades para aumentar esse currículo, né? Mas a federação ela faz parte de um movimento maior, que é o MEG, que é o Movimento Empresa Junior. O Movimento Empresa Junior ele veio da França, chegou em 89 aqui no Brasil. Chegou com a primeira federação que foi em São Paulo, a FEGESP. E lá surgiu a primeira empresa junior. A empresa junior ela é um CNPJ vinculado ao curso de graduação sem fins lucrativos. Então, enquanto o aluno está na graduação, ele participa da empresa júnior para ter justamente a vivência empresarial. E quais são as ações que vocês fazem dentro das universidades, faculdades? Isso, a gente dá muito workshop, justamente as palestras, e temos diretamente a prestação de serviços. Hoje nós temos 8 empresas juniores aqui no estado de Tocantins que são federadas, credenciadas, são autorizadas para prestação de serviços para microempresários aqui no estado de Tocantins, na área de comunicação, na área do agro, na área de projetos de área civil. Então hoje eu lidero, na verdade, uma rede de mais ou menos 85 jovens que decidiram empreender dentro de uma universidade pública. E o que é se decidir empreender? É se vincular, porque o trabalho é voluntariado, né? Sim. A gente não recebe financeiramente em troca, mas recebe aí o principal, que é o quê? O conhecimento e a conexão com as pessoas. E isso faz toda a diferença. Inclusive, a gente tem bastante depoimento pessoal quando se conhece nas empresas juniores, sempre sai já com uma empresa vinculada. Uau! E isso é muito interessante, porque isso estimula eles a saírem da caixinha. E dentro e quando nós olhamos assim para a nossa cidade, Palmas, quais são os desafios que você vê para os jovens? Eu estava lendo até uma reportagem sobre os desafios da geração Z. Uhum. O que é a geração Z? Né? E explica para o pessoal, né, aí, e quais são esses desafios que eles têm encontrado, né? E especificamente assim da nossa cidade. Uhum. Porque eu cheguei aqui em Palmas há 19 anos atrás, eu era um jovem de 18 anos, e Palmas para mim foi a cidade da oportunidade. Uhum. Né? Eu morava perto de Goiânia e vim para Palmas. Eu morava em Pires do Rio, minha cidade natal, fica 140 quilômetros de Goiânia. E aqui em Palmas que eu me encontrei, eu tive a oportunidade dos meus primeiros empregos, foi quando eu tive a oportunidade de ter a bolsa da faculdade, foi do Estado, que foi o Proeducar. Não tem mais o Proeducar, mas foi o Proeducar. Eu consegui me formar e aí eu comecei a exercer o meu ministério e cá estou hoje, né? Estou hoje e para mim Palmas é a cidade da oportunidade. É verdade. E agora, como é que você vê hoje assim, o desafio do jovem em Palmas para empreender? E a geração Z, esse assunto, essa salada toda aí, traz para nós. Olha, eu faço, inclusive, agora essa semana que vem... Só responde, pessoal, o que é a geração Z? Olha, a geração Z é a geração da qual vos fala. É a geração mais recente, né? Mas já está surgindo outra aí, inclusive. Tem estudos, já tem pesquisas sobre. Mas é a geração dos últimos 10, 15 anos. É a geração que, quando ela nasceu, apesar dela não ter já tirado sua selfie, mas ela já estava aí totalmente já no digital, né? Com a pandemia, acelerou todo esse processo. E hoje, quem é a geração Z que está entre os seus... É a pós-geração milênio, virada de milênio. Isso. E essa geração hoje ela tem uma média entre 20, 25, 28 anos. Eu faço agora 26, então eu sou exatamente essa geração, né? E os desafios, assim, Bispo Danilo, a gente sabe que encontra em todos os lugares. Mas trazendo para a nossa realidade de Palmas, levando em consideração que Palmas é a capital mais nova do Brasil e também o estado do Tocantins é o estado mais novo, eu falo que os desafios são poucos diante de tamanhas oportunidades que a gente tem.
Palmas é uma cidade que ela é formada por muitas pessoas de estados aos derredores, né? Então, esse pessoal que veio, que trouxe a gente olhar 34 anos atrás, 35 anos atrás, são pessoas que vieram através do concurso público, então a gente tem um concurso público muito forte aqui. Mas nos últimos 15 anos, o empreendedorismo veio muito forte por conta do agro, aqui na nossa região. Com muitas terras, muita área, né, pecuária. A própria Agrotins é um exemplo disso, que ocorre agora em maio. A Agrotins, a gente das empresas juniores estaremos lá, fazendo prestação de serviço para os pequenos produtores rurais. E é muito interessante porque oportunidade a gente tem muito mais do que desafios. Quando a gente fura a bolha, e eu falo furar a bolha é levantar a bunda do sofá e buscar as coisas, não ficar esperando de braço cruzado, é se dispor, o jovem ele encontra a oportunidade. Para você ter uma noção, se a gente entra hoje em Instagram de divulgação de vagas e oportunidade, o que mais tem é vaga para as pessoas trabalharem. Mas cadê essas pessoas para trabalharem? Eles já chegam na empresa impondo a hora que eles querem, como eles querem. Eles não querem muitas das vezes nem ouvir o que o empreendedor ou o empresário está conversando ali, ele realmente precisa. Então, os desafios, eles se dão em quê? Em justamente o jovem que ainda não entendeu que nós, e aí eu falo por mim, da minha experiência, né? Quando eu entrei na UFT, eu já havia passado por 3 faculdades. Ou seja, era a minha última, assim, eu já tinha dado o ultimato. Falava, Deus, eu só vou entrar agora na universidade se o Senhor realmente me confirmar e disser que é lá. E o UFT era a minha última opção. Porque eu não queria pegar greve, eu falava que o UFT era lugar de... Era só lugar de gente, né, que não prestava. Olha só as palavras que eu preferia. E Deus me levou justamente para aquele lugar. E foi naquele lugar que o Senhor me levou a alcançar vidas, a batizar pessoas. O Senhor me usou, né, na verdade, para alcançar pessoas lá, através do empreendedorismo, dessa facilidade da comunicação. Então, o desafio, Bispo, hoje, eu não sei se eu sou uma pessoa muito resiliente com as coisas, porque eu procuro deixar o desafio de lado e falar o que tem para fazer, qual é o problema que a gente tem que resolver. Então, assim, a nossa cidade, ela é cheia de oportunidade, nós temos muitas, principalmente a questão da juventude. A gente tem a Secretaria, né, da Juventude e do Esporte, por exemplo, que já tem feito um trabalho muito bom, mas a gente sabe que pode melhorar. Além de eu ser empresária júnior dentro da Universidade Federal, também sou atleta pela universidade. Então, eu participo agora no ano passado e agora esse ano eu vou novamente pelos Jogos Universitários Brasileiros, onde o Estado libera bolsa para o aluno com tudo pago. Mas cadê esses alunos que não querem nem praticar um esporte? Não quer, o pessoal não quer. Então, assim, a gente observa, quando a gente senta com essas pessoas e conversa, o desafio maior está dentro da sua casa. Em não ter, às vezes, um incentivo e um estímulo. Por quê? Hoje eu faço parte, além das empresas juniores, que aí tem esse olhar interno para dentro das universidades, mas para fora a gente tem o quê? A AGE, que eu sou coordenadora de empreendedorismo feminino lá. Desde o ano passado, já vai fazer 2 anos. A AGE, ela é o quê? Ela é uma associação de jovens empreendedores e empresários do estado de Tocantins. E ela está há mais de 15 anos aqui. Então, muitas das pessoas que passaram pela diretoria de lá, hoje são empresários aqui em Palmas. E você está falando assim, parece, não sei se eu... mas o que me parece assim, que falta um pouco de iniciativa. Isso. Dos jovens da nossa geração, que é uma das questões que se fala da geração Z, né? Sim. E o que a gente precisa fazer, assim, para que essa geração tenha iniciativa? É buscar profissionalizar, é um ensino médio diferente, o que a gente precisa fazer? Porque o jovem hoje, ele quer ser empreendedor, né? Ele quer ser investidor. Então você está me falando que tem oportunidade, tem opção, sim. Mas falta a iniciativa. Essa falta de iniciativa é porque a informação não chega ou é que tem uma dificuldade de formação, informação? Olha, a gente tem discutido muito isso dentro da universidade, que a universidade ela forma os profissionais e quando ela os joga novamente no mercado, normalmente os profissionais eles vão com diploma, mas eles não têm nenhum tipo de habilidade de comunicação, não têm habilidade de liderança, não têm habilidade comportamental, não têm habilidade de inteligência emocional.
Então, a gente observa que a maior crise dessa geração está na sua identidade. A sua identidade, ela tem sido roubada diariamente. Através de vícios, a própria rede social, até certo ponto, ela tem seus benefícios. E olha que eu trabalho com rede social. Eu atuo aqui em Palmas como influenciadora digital no ramo de moda e beleza. Só que a rede social, ela também toma um tempo do jovem, que o jovem, se deixar, ele fica 24 horas. Teve um artigo até que você me mandou que parece que essa geração Z, ou ela é muito autoconfiante ou muito sem confiança, né? Exatamente. Eu, como psicólogo, assim, eu experimento muito isso. Eu até falava assim com meus colegas, como essa geração é sensível. Uhum. É uma geração muito sensível que o pai disse não, já tem ideal suicida, né? Porque o pai disse não, porque e a gente tem visto muito assim, parece com uma sensibilidade muito grande. Uhum. Então, quando você está falando, né, parece que é 8 ou 80, isso aqui é uma linguagem mais antiga. É tudo ou nada, né? Uhum. Tudo ou nada é uma distorção cognitiva da psicologia, cognitivo-comportamental. Assim, ou é tudo ou é nada. Então, assim, acho que falta um trabalho de amadurecimento dessa juventude, Sim. dos jovens. Engraçado, com o advento das redes sociais, ou seja, com esse nascimento do digital muito forte, vamos supor, nos últimos 10 anos, se criou, né, uma expressão, assim, eu até diria estilo de vida, de que o jovem, com seus 21, 22 anos, ele já tem que ser milionário. E aí a nossa busca... E é algo fácil, né? E é algo fácil muito de fazer, muito fácil. Então essa busca incessante pelo reconhecimento financeiro, eu tenho que aos meus 21, 22 ser milionário, eu tenho que ter uma casa, eu tenho que ter uma Ferrari, se vendeu muito fácil nas redes sociais. Uma utopia, na verdade. Exatamente, uma utopia. Porque na prática, essas mesmas pessoas que são as milionárias aos seus 21, 22, que tem uma Ferrari, que tem um carro, quando você observa a vida emocional, quando a tem, porque muitas das vezes já até perdeu, e nem sequer família tem mais. Às vezes deixou até de ligar para a família, não tem mais vínculo com o pai nenhum, porque simplesmente foi em busca dos seus sonhos. É errado? Não é. Mas deixar também a sua origem, você se perde. Quando você não sabe de fato a sua história, de onde você veio, de onde é a sua origem, você se perde lá na frente. Por isso que quando eu iniciei aqui, eu falei, gente, eu sou a Gleiciane Fonseca, eu sou evangelista, sou casada, tenho 6 anos, sou do Mante, aliançada com Jesus e glória a Deus por isso. Mas eu sei quem são minhas origens. Eu sou filha de um cabeleireiro há mais de 25 anos e sou filha de uma mulher que vem de Xambari e Buxada até hoje. Então, aonde o Senhor vai me levar, eu sei que eu não posso me perder e nem deixar de honrar as origens da qual eu cresci. Eu acho que uma coisa... das conversas que eu tenho tido com a juventude, quando a gente senta para direcionar, orientar, vamos fazer uma estratégia assim e tal... Há muito uma ansiedade em querer tudo do dia para a noite. E, na verdade, a nossa vida ela é construída através de princípios e valores. Se você os perde, qualquer lugar serve. Então, o que a gente tem observado dessa juventude é que se perdeu de fato os seus valores, se perdeu de fato os seus princípios, estão sem direcionamento, estão sem norte nenhum. Então, para eles, qualquer coisa serve. Então eu tenho que ser milionária aos 21, mas quem de fato foi que te incentivou a isso? E será que isso de fato é felicidade? O que é a felicidade? O que é de fato ter a paz que excede todo entendimento que a palavra do Senhor fala? Então nós temos que voltar novamente à nossa essência. Sempre que eu tenho uma oportunidade, quando eu estou dentro da universidade, mesmo encerrando meu ciclo lá esse ano, e eu sempre pedi algo para o Senhor desde quando eu me converti, que foi a ousadia em agir. Que o Senhor sempre me desse discernimento, o que tem de ser falado, falar. Claro, com sabedoria e amadurecimento, mas que eu nunca deixasse de passar a oportunidade. E através dessa ousadia que o Espírito Santo tem me dado, eu realmente prego o que eu vivo. Então, se hoje as pessoas olham para mim e veem que às vezes eu sou bem sucedida no empreendedorismo, que ela é uma mulher no empreendedorismo, que ela é uma jovem no empreendedorismo, é porque eu tenho um Deus que me segura, que me sustenta. Quem me acompanha nas redes sociais sempre fala assim, meu Deus, como é que a Gleice dá conta? Essa é a coisa que eu mais ouço e tenho ouvido muito nos últimos dias.
como que a Gleice dá conta dessa rotina, e é podcast aqui, é gravação ali, e aí vai no jornal ali, lança um edital de empreendedorismo aqui. Ontem mesmo à noite eu estava na FEComércio, no lançamento da Elas por Elas, que é uma mentoria para mulheres da Câmara Nacional de Mulheres. E aí eu estive lá conversando com várias empresárias, a dona do quarteto, a Fátima, estive lá com a Fátima Maria, que também é reconhecida a nível Tocantins na parte do agro. E que loucura, né? Por quê? Porque quando você senta para conversar com essas mulheres, a principal característica delas é a simplicidade. E às vezes o jovem ele se perde nesse processo, ele quer tudo assim, não, se não for assim eu não quero. E eu acho que as coisas precisam primeiramente deixar Deus fazer e ouvir a vontade dele e depois você ir. Que bênção, que bênção. Fico feliz de ouvir isso, né? E uma pergunta, assim, direcionada muito para o nosso projeto, como um agente público hoje, né, pode criar políticas públicas para ajudar o jovem empreendedor, ou o jovem ser empreendedor? Sim. Olha, eu acho que a primeira dica que eu daria é justamente o gestor se aproximar das associações hoje presente, porque quem faz parte de uma associação, primeiro que é voluntariado. Então, se o gestor entende, ele na sua pré-candidatura, que ao aproximar dessas associações e ouvir as necessidades, eu acho que é o checkmate da coisa. A gente hoje, dentro da Federação das Empresas Juniores, a gente tem a lei municipal e a gente também tem a lei a nível nacional, né? Então, essa lei, ela rege todas as empresas juniores do Brasil. Só que há coisas que nós precisamos melhorar aqui dentro, né? Esse acesso mesmo ao próprio recurso do Estado para que haja uma distribuição e uma maior abrangência das empresas juniores, hoje é uma carência que a gente tem. Por quê? Porque a nossa intenção é não somente ficar dentro da universidade, apesar que essa é a prioridade do movimento, mas é justamente, por exemplo, junto a um pré-candidato, a gente promover, por exemplo, ali no centro de convenções, um dia do empreendedor jovem, por exemplo, valorizando a juventude, valorizando quem é o jovem que às vezes iniciou ali vendendo a parte de iPhone, por exemplo, eletro, e gerar incentivo nessa expectativa, né? Então, eu acho que a dica principal e a recomendação é que hoje nós temos tantos vereadores, deputados, e que a gente precisa que eles olhem para o jovem, porque o jovem é o futuro. E é o futuro de amanhã. Hoje o jovem que tem 25, daqui uns dias ele tem seus 30, 40. E por aí vai. Mas ter esse olhar e sentar e ouvir. Falou, qual que é a sua necessidade hoje? Então, se aproximar da AGE, por exemplo, que é a Associação de Jovens Empreendedores e Empresários, a própria Federação das Empresas Juniores está aberta para que realmente a gente possa construir algo eficaz e duradouro para os próximos anos. E eu deixo aí minha recomendação e disposição, né? Para a gente sentar e realmente construir um futuro para a juventude palmense. Glória a Deus, que bênção. E, evangelista, deixa uma palavra de bênção pro pessoal. Pronto. Que nos Vamos vê. lá. Bom, você que está assistindo, né? Quero dizer para você que o Senhor é a nossa força. A nossa alegria precisa estar em Cristo. Então, que você realmente se torne, se você ainda não é, mas se você ora para isso, que você se torne um jovem referência, não somente em Palmas, mas nessa nação que é o Brasil. E que Deus possa te usar e te levantar poderosamente. Então, já deixa o seu comentário, diga amém, eu recebo. É isso aí, gente. Muito obrigado, evangelista. Glória a Deus. Obrigada, Gleiciane. Bispo. Ó, quase. Obrigada, viu, Bispo? Que o Senhor te use poderosamente. Eu creio que já está usando, né? Amém. Teremos Que muitas bênção. oportunidades juntos. Muito obrigado, evangelista. Uma alegria recebê-la, né? E aprender. Eu acho que hoje eu aprendi muito. Glória a Deus. Né? Escutando as necessidades. E que Deus te abençoe, queridos. Hoje nós encerramos mais um episódio do nosso podcast, Amém. Papo com o Bispo Danilo. E espero que Deus esteja te abençoando. Um abraço, queridos.